Amém? Então, o Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo 21. Aleluia, Deus. A gente tem dois obreiros escalados hoje na intercessão. Glória a Deus. Eu preciso de um aqui na frente e o outro lá atrás. Mês que vem a gente vai ter um discipulado de obreiro, irmão. Quem não tiver com a couraça revestida vai pedir para sair. Vai pedir para sair. O tempo de ver as palavras já terminou, irmãos. O inferno é forte, revestido, organizado, e a gente está perdendo espaço, terreno. A gente está brincando às vezes de ser crente. Preciso pegar a couraça, o capacete da salvação, espada, e ir para a guerra em nome de Jesus. Amém? O obreiro aqui na frente, aqui do lado, do meu lado, aqui do meu lado esquerdo, e o outro lá atrás no manto, no glória, em nome de Jesus. Que a voz vai ficar forte aqui. Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Quem achou, diga glória a Deus. Irmãos, a epígrafa minha, ou como gostam de chamar, o título da mensagem, está escrito: Pedro é restaurado por Jesus. Não sei se está assim na tua Bíblia, mas a minha está: Pedro é restaurado por Jesus. Bom, o capítulo 15, o versículo 17, inicia-se assim: Disse-lhe terceira vez Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu. Na verdade, vamos ler a partir do 15 e a gente vai entender com mais clareza. Versículo 15: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe então Jesus: Apacenta os meus. Amém. Versículo 16: Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe então Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17: Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus então lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Se você puder adorar o Senhor, glorificar a Deus, dá uma salva de palmas em nome de Jesus. Senhor, me coloca em tuas mãos e coloca o teu povo em tuas mãos. Papai, abra a nossa mente, o nosso coração. Eu não sei ministrar sem o teu Espírito Santo. Me usa, papai, nesta noite conforme a tua palavra e teu Espírito. Que a palavra ministrada nesta noite possa nos transformar, possa, papai, servir como consolo, mas também, papai, como exortação nessa noite. Eu sei que a tua palavra é poderosa para gerar coisas, criar coisas, para santificar, curar, avivar e ensinar. Do teu Espírito eu ministro, Senhor. Me ajuda, papai. Fala na minha boca para a tua glória. E você diz amém. Amém. Queridos, nós começamos uma série há 2 domingos atrás. E o tema foi conhecer a verdade. E essa verdade nos libertará. E a gente falou muito a respeito disso. Eu falei também ontem na vigília da Serra dos Cristais, que por acaso foi uma deles. E eu tenho falado muito sobre conhecer, que os irmãos estão já
talvez fartos já de ouvir a gente falar sobre conhecer a verdade. E antes de falarmos a verdade, tem conhecer, e esse conhecer bíblico, eu tenho falado, é mais profundo do que pensamos. Conhecer no Novo Testamento é casar-se, fazer aliança, andar junto, conviver junto, ter intimidade. Quando o anjo diz para Maria: olha, Maria, tu conceberás, ela vai dizer: como se não conheço o varão? Ela está dizendo: como se não tenho relação com um varão, não sou casada, não tenho aliança ainda, não convivo ainda. E conhecer aqui na Bíblia, ou seja, o verbo que aparece conhecer, denota, nos explica que é literalmente ter total intimidade. E depois que se faz uma aliança com Deus, anda com Deus, se alimenta da palavra, você passa a conhecer a verdade, e esta verdade te liberta. E quando eu falo de conhecer, não é ouvir, decorar, pregar, esmiuçar, revelar, explicar, aplicar, não. É na verdade tomar uma decisão de andar com ela, de honrar ela, aleluia, de obedecer a ela, de viver para ela. E quando se toma esta decisão, irmãos, esta verdade que também nos aceita e nos toma como esposa, esta verdade nos liberta. Quem é esta verdade? O próprio Jesus. Uma vez que João começa a escrever o seu evangelho de Jesus, ele vai dizer: e ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era. Então, quando eu falo da verdade, eu falo da palavra. E se esta palavra é o verbo, e se o verbo é Jesus, irmãos, fica claro que nós precisamos nos relacionar com Ele. E para que, irmãos, possamos passar de um nível de conversão para um nível de transformação, e logo em seguida para um nível de santidade, sem conviver ou sem obedecer a ela, ou sem ter aliança e compromisso, é impossível. Fica fácil de entender por que tanta gente conhece a palavra, prega a palavra, aplica a palavra, mas não enxergamos alguém que se parece com Jesus, que anda com Jesus, que se relaciona, que aprende com Jesus. Quem me entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Não se constranja, Pedro também, irmãos, ele passa por processos que precisamos passar. Ele se converte. Uma vez que ele larga o barco e as redes, então segue Jesus, ele está se convertendo. Ele está levantando a mão e declarando que a vida dele agora é de Jesus. Mas depois de 3 anos, irmãos, nós vemos Jesus então declarar biblicamente para Pedro, dizendo: Pedro, eu já orei por você, Pedro, para que quando você possa se converter, você possa ajudar os teus irmãos. Mas Pedro anda por cima das águas, ele vive, irmãos, tempos sobrenaturais com Jesus. Ele está na igreja do Senhor Jesus, ele participa dos milagres, ele participa da multiplicação, ele é consagrado por Jesus em uma certa vez que Jesus vai dizer: Pedro, você, na verdade Jesus vai dizer: Simão, você não será mais Simão Barjonas, mas serás Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Jesus consagra Pedro naquele momento. Mas Jesus ainda deixa claro
Diga mudança de mente. Mudança de mente. Lá vou eu de novo, eu não faço mais o que quero, eu não falo como mais quero, eu não estarei nos mesmos lugares que estava, eu não apedrejo como apedrejava, eu não odeio como odiava, eu não convivo mais na roda de escarnecedores que convivia, eu não me visto como me vestia, eu não falo como falava, eu não me comporto como me comportava, eu não penso como pensava. Mudança de mente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então chegamos aqui, irmãos, em João capítulo 21. Jesus, irmãos, está na praia. E a ideia aqui é resgatar Pedro, restaurar Pedro. Por quê? Porque Pedro voltou a pescar. Em Lucas capítulo 5, você sabe que Jesus deu uma ordem para eles: Pedro, não serás mais pescador de peixe, mas pescador de homens. E nesta oportunidade ele volta a pescar, e com ele mais 7. E depois que Jesus, irmãos, vos dá uma ordem dizendo: lançai as redes do lado direito, e a pesca é maravilhosa, porque não tinham pescado nada, eles voltam para a praia com as redes cheias. Quem me escuta, diga glória a Deus. E Jesus vai falar com ele. Esse ponto é o ponto de partida da mensagem de hoje. Quero rapidamente ministrar sobre transformação e santidade. Falamos 2 domingos passados a respeito de conversão. Deixa novamente, irmãos, eu bater um pouquinho mais nessa tecla. Se você permanece nos mesmos lugares que você permanecia outrora quando não era evangelho, você não passará do nível de conversão. Se você fala como falava, você ainda ficará estagnado neste patamar de conversão. Não chegará num processo de transformação. Jesus então, irmãos, traz os discípulos para a praia. E aqui a gente lê que Jesus vai perguntar para Pedro a primeira vez. Capítulo 21, está aberto aí a tua Bíblia? Aleluia. Capítulo Nome, papai, aleluia. Capítulo 21, qual que é o versículo? Você percebe que Jesus vai perguntar para Pedro, e no original ele está assim, ó: Simão Barjonas, tu me amas mais do que estes? Mas o nome dele não era mais Simão Barjonas, era o que? Pedra, rocha. Mais uma vez que ele volta, irmãos, ele não é mais pedra e rocha, ele é o Simão Barjonas de antes. Tinha que falar com você. Jesus vai dizer: Simão Barjonas, amas-me mais do que estes? O amor que Jesus pergunta é o amor ágape, e você já sabe o que é o amor ágape. Para explicar biblicamente, o mesmo amor que está escrito, irmãos, no Evangelho de João, que escreve: e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que o mundo não pereça. E Deus, o versículo talvez mais conhecido de toda a Bíblia. Se eu perguntar para você, você vai narrar de maneira bem categórica. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Não ficou feio? 1, 2, 3. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, mas tem a vida eterna. Esse é o amor, irmãos, que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama de tal maneira que possa entregar
prepara-se para a minha obra. Pedro, me amas de tal maneira que posso oferecer tudo o que tens para o meu reino? O amor ágape, amor incorruptível, que se entrega sem reserva, como Deus entrega o seu Filho. Aqui, irmãos, nesta linguagem bíblica, no vocabulário português, não está claro, porque está escrito que Pedro vai dizer: Senhor, eu te amo. E no original, irmãos, na verdade, ele está dizendo: Senhor, eu te filéus, não é amor ágape. Ele está dizendo: Senhor, eu gosto de você. Jesus pergunta então a segunda vez: Pedro, tu me amas, amor ágape, como Deus te amou e me entregou para que eu pudesse morrer na cruz do Calvário por você e por toda a humanidade? Ele vai dizer: eu te agapau, Jesus. Aleluia, Deus. A segunda vez é agapau. Pedro vai dizer: eu te agapau. O que é isto, pastor? Eu gosto muito de você, Jesus. Eu tenho afeto por você, Jesus. Minhas pernas já estão tremendo. A gente vai ser ministrado hoje. Aleluia, Jesus. Depois passa-se um certo tempo. Não é logo que Jesus pergunta uma terceira vez. Jesus dá um tempo depois de cada pergunta para que Pedro possa analisar que tipo de sentimento ele tem por Jesus. E a terceira vez que Jesus pergunta, ele não usa mais o amor ágape. Estuda para você entender. Jesus se aproxima de Pedro e no original ele vai dizer: Pedro, você me aga? Você na verdade me filéus? Ele vai dizer: Pedro, você gosta de mim depois desse tempo todo andando comigo? Pedro, o que você sente por mim é afeto, Pedro. Pedro, depois de ter te escolhido, Pedro, como coluna do meu evangelho, você só gosta de mim, Pedro. Jesus está dizendo: o teu ministério não vai prosperar se o teu sentimento por mim continuar sendo esse. Você não vai conseguir pastorear se o teu sentimento por Jesus é este: eu gosto de você, Jesus. Porque tem pessoas que gostam de nós, mas quando estamos passando por momentos difíceis, o gostar não é suficiente para estarem perto de nós. Se você gosta, irmãos, apenas gosta do teu irmão, esse gostar não será suficiente para ficar do lado dele quando ele estiver passando por momentos difíceis. Eu gosto muito, não será suficiente. Eu tenho afeto, não será suficiente. Pastor, explica. Eu esmiuço. Judas gostava de Jesus. Judas Iscariotes, irmãos, adorava Jesus. O que, pastor? Adorava Jesus. Estava na mesma igreja, estava também nomeado como discípulo e seria apóstolo. Mas por que não foi? Porque apenas sentia afeto por Jesus, gostava de Jesus, admirava Jesus. Pastor, eu quero me tornar um obreiro incorruptível. Muda o teu sentimento por Jesus. Se você só gosta de Jesus, não vai dar certo. Se você larga o teu compromisso, irmãos, por outras prioridades, você tem tempo determinado para parar, tempo de validade para cair. Que palavra difícil, mas é Santa Ceia. Meus irmãos, está tremendo. Este foi o processo que
escuta, olha para mim, escuta a terceira vez. Jesus perguntando: Pedro, você gosta de mim? A Bíblia diz que ele se entristece. Fiquei triste, pastor, com a palavra que foi pregada, foi evangelho verdadeiro. Já dizia o grande pregador, irmão John Wesley: se a palavra que você pregou não confrontou, você pregou qualquer coisa menos evangelho. Pastor, a minha pregação agrada, toma cuidado. Talvez você está pregando qualquer coisa menos evangelho. Pastor, as multidões aplaudem a minha palavra, toma cuidado. Talvez você está ministrando qualquer coisa menos evangelho. Pastor, e o que é que o evangelho faz? Confronta, irmãos, arranca a nossa capa, tira a nossa cera da cara, irmãos, nos envergonha e nos mostra que somos pecadores dependentes do Senhor, nos mostra que a glória é dele, arranca a nossa vanglória, arranca o nosso ego e nos transforma como aquele pecador que entra na sinagoga e ele vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou homem pecador. Jesus mesmo declara, e ele desce para a sua casa, respaldado por Jesus, justificado pela graça. Eu estou sentindo Deus, irmãos, a gente perde a noção de como servir a Deus de maneira correta. Pastor, então me explica: quanto mais você se humilha, mais grande você se torna. Quanto mais você se torna servo uns dos outros, o céu te recebe como o maior do seu reino. Vai caindo a ficha, irmãos, vai caindo a ficha. Aí eu penso, missionário Paulo, que na cabeça de Pedro começa, irmãos, passar-se um filme. Ele lembra de João capítulo 13, onde o seu mestre tira a sua capa, irmão, se esvazia, pega um escabelo e começa a dar ordem aos discípulos que se aproximem para que ele possa lavar os pés de todos eles. Pedro não compreende naquele momento. É por isto que Jesus vai dizer: Pedro, você não entende agora, mas entenderás, Pedro, que para servir, Pedro, tem que se humilhar, Pedro, que para ser grande, Pedro, no reino de Deus, Pedro, tem que se humilhar, Pedro. E já preguei que os humilhados serão exaltados. Levanta a tua mão, pastor. Estão batendo em mim, pastor, estão me humilhando, pastor. Pastor, eu preciso de forças para continuar lavando os pés destes. Deus te dará forças para você perdoar o teu irmão. Lá vai, Deus te dará forças para você continuar fazendo bem. Por quê, pastor? Porque hoje Deus está dizendo: estou te levantando como meu discípulo, estou te levantando como meu servo, estou te dando mais poder, estou te batizando com dons espirituais. Quem recebe faz barulho, quem recebe glorifica. Já pensou, passando pela mente de Pedro, ele fazendo uma pergunta totalmente idiota para Jesus? Que pergunta, pastor? Ele vai dizer: Jesus, quantas vezes tenho eu que perdoar o meu irmão? Sai desse processo de conversão. Não fala para o teu irmão, esse bonitão que está do teu lado e esta bonitona que está chegando a Jesus. Diga para ele: sai do processo de conversão, seja transformado por Jesus. Chega em um patamar de santidade
na minha mente parece que está dizendo: quer passar do processo de conversão? Perdoa 70 vezes 7. Vou repetir para ver se você pega. Que às vezes a gente é lento para perceber, para esmiuçar, para entender que Deus está falando. Quer passar, irmãos, por um processo de transformação e chegar em um nível de santidade? Perdoa 70 vezes 7. Não entendi quantas vezes forem possíveis. Perdoar, perdoa, é a ordem de Deus. Você acha que Pedro não contou os dedos como eu e você conta? O primeiro dá para perdoar, o segundo também dá, o terceiro é difícil, mas eu perdoo, o quarto eu vou orar para perdoar, o quinto eu não sei, mas eu acredito que perdoarei, o sexto vamos perdoar para ser como Jesus, o sétimo também dá, mas passando de 7 não dá. Tem pessoas que eu consigo, mas ainda tem umas que não consigo engolir. Tem que falar com você como está falando comigo. Tô mole. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Já disse para você, irmãos, eu estou pregando aqui o que vivo. Meu Deus. Depois que a Maranata fechou lá dentro do Chaves, o pastor que eu confiava, irmãos, mandou uma mensagem para tudo e todos da Zona Norte. Talvez o estado de São Paulo soube do escândalo que aconteceu. Qual? Maranata fechou e os membros me acusavam de pastor ladrão. E a mensagem que ele mandou foi: isto nem é demônio, isto é ele que se revelara ser ruim, maligno, profano. E disse: se a família, se ele não se responsabilizar e não pagar a dívida, eu vos aconselho a chamarem a polícia para ele. Um homem que na oportunidade devia apacentar, devia acalmar os ânimos. E depois desse tempo, eu não mais enxerguei ele como homem de Deus. Eu dizia para mim mesmo: se morrer para mim, não fará nenhuma diferença. Eu estou abrindo meu coração para você. Depois de 3 anos, há menos de um mês, eu recebi uma notícia. Ele está no hospital. Foi tirado no seu fígado 1,5 litro de água. Depois que foi tirada a água, irmãos, foi diagnosticado um câncer de pulmão. Os médicos tentaram remover a massa que ficou no pulmão, não conseguiram. Ele entrou em coma, está em coma. Talvez um crente, irmãos, talvez se eu estivesse ainda longe de Jesus, eu bateria no peito e diria: é a mão de Deus, é Deus que está punindo. Mas quem conhece Jesus, o próprio Deus, sabe que Deus não tem prazer na morte do homem. E antes que ele pudesse entrar em coma, o Espírito Santo me visitou e disse: visita ele, vai visitar ele. Eu disse: não, eu vou orar por ele, eu subirei em monte para orar por ele, mas não quero contato com ele. E o Espírito Santo continuou: vai visitar ele. Eu fui arrastado, irmãos, com um anzol pelo nariz e fui no Hospital São Luís. Quando eu entrei naquele quarto, eu me deparei com um homem pesando menos de 60 quilos, irmãos, branco, magro. Eita Deus. Aleluia, Deus. Eu orei por ele. E quando eu estava orando por ele, irmãos, eu abri os olhos. E as lágrimas caíam, irmãos, dos seus olhos. E o Espírito Santo me tomou em espírito naquele quarto. E eu profetizei sobre a vida dele. E eu disse: assim diz o Senhor, esta enfermidade não é para a morte.
Você não vai perecer, você não vai morrer, enquanto Deus não restaurar a tua casa e trazer os teus filhos que estão afastados, para que você possa erguer a mão e declarar que eu e a minha casa servirão. Nasceu-se um amor de Deus naquele quarto de hospital. Por quê? Porque, irmãos, o Espírito Santo está procurando, irmãos, homens que possam abrir o seu coração, para que ele possa entrar e possa, irmãos, nos transformar. Como, irmãos, em quê? Como filho de Deus, como Jesus andou, a Bíblia diz, temos que andar. Como Jesus perdoou, temos que perdoar. Como Jesus orou pelos seus inimigos, temos que orar. Se não, irmãos, a palavra que falamos, que declaramos, ou a mão levantada declarando que somos cristãos, é inverdade, é falsidade. Pastor, não entendi. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e esta verdade vos transformará em homens e mulheres que se parecem com o Rei da Glória. Quem recebe, estamos em uma corrente de oração, e um áudio chegou ontem no meu celular. Ele já está mexendo as mãos, mexendo as pernas, já abriu os olhos, não consegue falar, mas já está ouvindo, irmãos, que a igreja de Jesus está orando pela vida dele. Você quer saber de uma coisa? Quem foi sarado fui eu, não foi ele. Eu vou repetir. Você quer saber de uma verdade? Quem foi sarado fui eu, irmãos. Quem precisa ser sarado, irmãos, de qualquer confronto ou escândalo, irmãos, primeiro tem que ser aquele que é apedrejado, irmãos, que é espancado e denegrido. Por quê, pastor? Porque Deus vai usar aqueles irmãos que foram apedrejados, jogados em buraco, para que por conta deles o mundo possa receber e enxergar que nós somos discípulos dele. De sorte ao que haja o mesmo sentimento em vós que ouvem Cristo Jesus, prega Paulo em Filipenses capítulo 5, versículo 2. De sorte, o que é que Paulo está dizendo? Deus deseja que se levantem, que homens e mulheres de Deus tomem decisões para que possam se parecer com seu Filho Jesus. De sorte que haja o mesmo sentimento em vós que ouvem Cristo Jesus, que sentem forma de Deus, não teve por orgulho ser igual a Deus, mas se humilhou, se despojou da sua glória, tomou a forma de servo e na semelhança de homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí a Bíblia vai dizer, Paulo narrando, e Deus, irmãos, Deus o exaltou de maneira sobrenatural e soberana, para que, irmãos, toda língua no céu, na terra, debaixo da terra, e todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, possa gritar, declarar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A gente deseja ser verdadeiro. A gente deseja ser chamado de homem de Deus. A gente deseja que o inferno possa recuar quando chegamos. Irmãozinho, existe um processo antes. Fecha aspas. Aniversário da Igreja Maranata, agora em novembro, eu creio em Deus que o pastor Francisco vai ser um dos pregadores. Aleluia!
Você quer uma arma poderosa para enfrentar o inferno? Amor ágape. Você quer uma arma infalível para pisar na cabeça de Satanás? Amor ágape. Tem coragem? Olha para esse crente lindo e diz assim: tem coragem? Tem. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Os cabelos estão arrepiados. Está dando para ver daí, irmãos. Eu recebo esta arma. Levanta a tua mão. Tem crente recebendo a espada de fogo esta noite. Tem crente recebendo o poder de Deus essa noite. Não é para você andar junto com eles. Não é para você morar e congregar com eles, não, irmãos. É para tirar do teu coração toda a água suja que Satanás colocou. Você vai pregar para o teu inimigo sem abrir a boca. Não entendi, pastor. Quando você encontrar ele, estenda a mão e diga para ele: a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor. Eu estou orando por você. Eu estou orando por você. Para quê? Para que possamos se encontrar na glória. A promessa é de se encontrarmos na glória e sentarmos na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e no final da mesa enxergamos a face do Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a raiz de Jessé, o lírio dos vales, o leão da tribo de Judá, aquele que os 24 anciãos estão a todo tempo declarando: ele é santo, ele é santo, prostrai-vos, ele é santo. E os anjos: Kadosh, ele é santo, Kadosh, ele é santo. Sejais santos, como ele é santo, sejais santos. Quem entrar no mistério, entra, irmãos, ouvindo a entra no mistério, canela de fogo, entra com a palavra. Se tem mistério, irmão, tem que sair da palavra. Tu é homem de Deus, varoa. Abre o teu coração, deixa Deus trabalhar. Levanta a tua mão, levanta, irmãos, sai dessa cadeira, dá um glória. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Cadê aqueles que falam língua estranha? Melhor o microfone. Cadê aqueles que falam língua estranha? Cadê aqueles que são cheios? Cadê os cheios do Espírito Santo? Cadê os cheios do Espírito Santo? Cadê a igreja cheia? Cadê os irmãos que são do fogo? Cadê os irmãos que são do fogo? Tem canela de fogo lá atrás que eu estou vendo. Tem canela de fogo aqui atrás que eu estou vendo. Ah, irmãos, eu não estou brincando de ser crente, irmãos. Tem uma brasa viva na tua cabeça. Eu vou repetir. Tem uma brasa viva na tua cabeça. Que brasa é esta, irmãos? Sai do trono de Deus, do altar santo. Não é fogo santo. Vem da glória, vem dele.
dá para fazer, pastor. Tem coisa que não dá, não. Só está acontecendo isto com você porque você só gosta de Jesus. Meu Deus. Não consigo, vou pregar para a igreja Maranata. Não consigo em todas as vezes chegar na hora do culto, pastor. Só acontece isto porque você só tem afeto por Jesus. Eita Deus. Acabou os glórias, eu vou continuar pregando. Se arrancar o teu celular, irmãos, você fica doido, perturbado, não consegue ficar meia hora sem ele. Isto tinha que acontecer com a presença de Deus. Éramos para ficar perturbados, irmãos, quando não estamos sentindo a presença de Deus, mas a gente se acomoda, a gente se acostuma. Está errado, está errado. Eu ando com a presença, eu sou casado com a presença. A presença, irmãos, é o meu esposo, é a minha vida, é a minha prioridade. Pedro está sendo transformado. Tem Pedro que está sendo transformado hoje aqui. Eu vou repetir. Tem os Pedrão que estão sendo transformados nessa igreja. Ah, meu Deus do céu. Finge que é com você não, cara. Não finge não. Levanta a tua mão que eu também levanto. Que eu também levanto a minha, Pedrão. Você foi escolhido, Pedrão. Ô Pedrona, você foi escolhida, Pedrona. Mas tem uns pedaços que não servem em você mais. Deixa Jesus arrancar. Eita Jesus, tu és santo. Iaguinho, eu preciso sentir um pouquinho do agudo, melhor o grave. Eu já termino. Meu Deus, quem pode ver daí, irmão? Sem hipocrisia, irmão. Sem hipocrisia. Pedro passa, sai do processo de conversão. Está em patamar de transformação. Baixa um pouquinho isso, baixa agora o volume. Eu apenas vou narrar para você o que Deus pode fazer com um homem que está se deixando ser transformado. Doeu, né? Recebe o bálsamo agora. Um homem transformado é um homem que se esvazia de si mesmo, que está vazio, pronto para que a glória de Deus entre e faça morar. Poderoso Rei da Glória. Pedro começa a pregar, missionário Paulo. Primeira pregação, 3.000 almas se convertem. Segunda pregação, 5.000 almas. E agora Jerusalém está incendiada. 8.000 canelas de fogo levantando a mão e dizendo: Ele é santo, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Tem que arrepiar os teus cabelos, irmãos. Se não está arrepiando é que você está frio, desviado. Levanta a tua mão. Tem 8.000 canelas de fogo que Deus levantou para nos alcançar, dizendo: Ele é santo, Ele é santo. E o Evangelho chegou do Brasil. E olha você com a mão levantada, dizendo: Ele é santo, Ele é santo. As multidões, pastora Márcia, agora não seguem mais a Jesus, mas os seus discípulos, irmão, os discípulos estão tão cheios que a Bíblia diz, irmãos, que é tanta gente
pastora Vanessa, que não conseguem chegar perto de Pedro, mas a Bíblia, irmãos, deixa claro que as pessoas chegam com enfermos, e ainda que Pedro não esteja perto para apalparem, eles colocam os enfermos, e a sombra de Pedro se projeta, irmãos, está curando os enfermos, expulsando demônios. E eu me perguntei, que sombra era esta? O Espírito Santo me disse, lá vai, não era sombra, era santidade. Levanta a mão, não era sombra, era santidade. Ele era santo, como Jesus era santo. Tem mais glória, eu estou sentindo, irmão, que culto é esse? Presbítero Dudu, que culto é esse? Dá um glória aí, irmãos. O presbítero dá um de lá, a pastora começa daqui, irmãos. Quer ser renovado, o batizador está aqui, lá vai, lá vai, lá vai. Quem já é batizado, dá uma rajada na língua estranha. Eita, está aqui. Tô nem aí se não vai se escandalizar. Eu tô com vontade de correr. Eu vou correr. Quem está sentindo a presença quando eu tô? Quem está sentindo ela aqui? Jesus, toma essa igreja. Toma essa igreja. Espírito Santo, o batizador está aqui. Ele vai crer. Pastor, me explica. Pastor, me explica. Tudo nós gosta de Bíblia. Está escrito. Ainda tem muito agudo, Iago. Jesus vai dizer para os discípulos: se permaneceis em mim, eu vou esmiuçar. Jesus vai dizer: se a minha palavra estiver em você, você estará em mim, e farás obras maiores do que aquelas que eu faço. Porque a Bíblia diz que Marcos narra, que em Marcos Jesus está andando, estão apertando Jesus, mas chega a mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus e sai virtude, sai santidade, sai poder. Irmãos, mas Pedro agora é discípulo, é convertido, é santo, nem precisa tocar nele, é só se aproximar dele, que a glória de Deus se manifesta. A sombra de Pedro curada. Diga para o teu irmão, não aguenta, vai beliscar a costela agora. Fala para ele, prepara as costas, porque vai doer, mas vai alinhar, vai converter. A nossa presença tem curado pessoas ou tem matado? O nosso parafraseado, irmãos, tem amaldiçoado pessoas ou tem agredido pessoas? O nosso parafraseado, a nossa doutrina, a nossa maneira de se relacionar, irmãos, tem abençoado pessoas ou tem irritado pessoas, ou tem apedrejado pessoas, ou tem ferido pessoas? Porque chegamos, infelizmente, em um nível que Satanás não precisa mais usar as suas armas, usamos as nossas próprias para nos ferir. Sai do patamar de conversão, chega, irmãos. Já estamos há muito tempo nesse patamar. Quando você sentir que está irado com teu irmão, eu profetizo que o Espírito Santo vai gritar no teu ouvido, dizendo: faz o que Jesus faria, fala como Jesus falaria, acha como Jesus agiria.
dizendo, eu estou com as costas ardendo, está vendo umas lavadas aí, depois tem que vir aqui um obreiro, irmãos, para limpar o sangue. Está vendo, não, eu vou sair moído daqui, eu termino agora. Jesus, crente. A nossa presença tem curado pessoas, ou a nossa presença tem matado pessoas. A nossa casa é perturbada por conta do nosso temperamento. Lá vai, eu vou falar tudo, irmãos. A nossa casa tem estado em paz ou perturbada por conta do meu temperamento sem paz, irmão, sem unção, sem Deus na minha vida. A lei que ia beliscar vai valer. Eu termino. 1 Pedro capítulo 1, eu leio para terminar. Agora Pedro aqui não é apenas um jovem discípulo. Ele é barbudo aqui já. Deus poderoso, aleluia. A Deus, glória. Pedro está experimentado. Aleluia. Glória a Deus. Já apanhou demais. Já passou dessa época de eu sou o melhor pregador, sou o melhor cantor. Já passou. Passou dessa fase. Aleluia, meu Deus. 1 Pedro, eu termino agora. 1 Epístola Universal de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Deus poderoso, aleluia. Compara esse Pedro aqui com o Pedro, irmãos, que puxava a espada da bainha e cortava a orelha. Oh, aleluia, Jesus. Do seu semelhante, do seu semelhante. Vê se parece com o mesmo Pedro. Pedro capítulo 1, versículo 1. Meu Deus. Na verdade, versículo 13, capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 13 ao 16. Pedro vai dizer, portanto, cingindo os lombos, sendo preparado, do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vós oferecer. Que graça na revelação de Cristo. Versículo 14, ele vai dizer, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. O versículo 15, eu desejo que você receba, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Sejam santos aqui na igreja. E quando chegar em casa, pastor, sejais santos, pastor. E quando acordar, pastor, sejais santos. E quando chegar lá no trabalho, sejais santos. E quando estiverem voltando no trânsito, pastor, e tomando uma fechada, pastor, sejais santos. E quando chegar em casa cansado, pastor, e a mulher não tiver calma, pastor, e falar comigo de maneira ásper, sejais santos, sejais santos. Esta santidade vai santificar a tua família. Levanta a tua mão, é com você. Sejais santos. Versículo 16, porque está escrito, sejais santos como eu sou santo. Sejais santos como eu sou santo. Fica de pé. A carne está fraca, Deus. O presbítero do obreiro Maio se aproxime da mesa. Analise-se a si mesmo
você não arrancou de dentro de você toda a sujeira que Satanás colocou nas últimas horas, não toque naquilo que é santo. Prefiro ficar com meia dúzia de crente aqui, Aleluia, Deus. do que com 1000 pessoas ou mais encapadas, camufladas com cera na cara. Sabe o que é ser sincero na presença? Essa palavra vem da raiz sem cera. Diga para o teu irmão, vai doer de novo, seja sincero. Presbítero Lucas, na velha Jerusalém, tinha-se um ofício de fabricar vasos. Lembra lá em Jeremias, o oleiro? E diziam que quando o vaso se rachava, tinha oleiro que não queria quebrá-lo. Por quê? Daria muito trabalho, pastora Márcia, quebrar, fazer um vaso novo, dá trabalho. Mas os oleiros, que aqui representam os falsos pastores, eles passavam uma cera na rachadura e pintavam. Se você chegasse na feira, você olhava para os vasos rachados e para os vasos inteiros, e você não sabia decifrar quem estava rachado, quem não estava. Fala para mim que não é assim quando a gente chega nas igrejas. Não se sabe quem é rachado ou quem não é inteiro. Aleluia. E como é que se sabia, irmãos? Quem, irmãos, tinha interesse de tomar o vaso para si, de comprá-lo, chamava o dono e dizia: não me engane, eu não quero vaso com cera. Esse vaso está pintado, tem roupa, para você entender, roupa de crente, gravata de crente, sapato de crente, prega como crente, mas eu quero saber o que é que tem dentro do coração dele. Vai que dói. Tem cera ou não tem cera? Aleluia. Porque o oleiro está aqui, se você deixar, ele quebra e vai. Pela graça de Deus hoje, pastor, não entendi ainda. Deus quer, irmãos, nos refazer, nos transformar em vasos de honra, em vasos de honra, em vasos de honra, sem rachadura, sem cera, sem capa, sem camuflagem. Está pesado, está muito pesado, muito pesado, muito pesado. O que eu temo é quando eu saio daqui, o inferno está pronto para nos atacar. Mas levanta a tua mão, tem um remanescente aqui. Já tem uma pastora com a mão levantada dizendo: ele é santo. O missionário Paulo já levantou a dele dizendo: ele é santo. O presbítero Lucas já levantou as duas dizendo: eu sou santo. Eu quero ser vaso de honra, sem rachadura, sem imperfeição. Pastor, dá, porque ele é santo. Ele nos santifica. Já tem varoa com a mão levantada. Eu estou sentindo a glória dele. O presbítero já está tomado. O prego-humano já está querendo falar em língua estranha. Eu vou dar 1 minuto para você sair do teu lugar e dar um abraço em alguém. Em alguém, irmãos, que na tua mente você não está ainda em completa comunhão com Ele. Eu vou repetir, eu não estou de graça nesse lugar não. Eu vou dar 2 minutos para você sair do teu lugar e dar um abraço ao teu irmão.
sai para nunca mais voltar. Tem um glória na boca do meu irmão Cláudio, tem um glória lá na boca dela. Quando você dá glória, irmão Cláudio, Deus limpa do teu coração, escuro o coração. E quando você dá glória, o meu Deus entra no teu coração e tira toda a água suja. Que água suja que foi colocada com palavras, que foi colocada com atitudes. Hoje você sai leve, hoje você sai lavado pela glória de Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 11. Quem tem glória dá glória. Se você está vazio, eu entendo, mas se você está cheio, glorifica. Sopra vento do Espírito Santo. Eu não estou conseguindo aqui não, Dudu, me ajuda. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Espírito Santo está curando. Eu vejo corações recebendo bálsamo. Receba bálsamo. Você vai voltar de cá, volta para casa. Versículo 23. Quero adiantar e ler o versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E playback ações. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, disse Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Pega o pão, um pedaço de pão aqui, pastor. Isso aqui é só para a gente fazer, calma, é só para a gente fazer simbolicamente um ato profético. E tendo dado graça, partiu. Glória a Deus. E disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazeis isto em memória de mim. O obreiro magno vai passar esse pão que para nós simboliza Cristo, corpo de Cristo. Faça isso com prazer, com amor. Pode levantar. Isso. Deixa isso bem erguido. Deixa bem erguido. Isso. Ergue para cima. Isso. Senhor, está aí o teu corpo. Simboliza o teu corpo. Meu Deus, quando os teus filhos comerem, serão uma só carne, uma só carne. Cristo em vós e vós em Cristo. Pode servir do final até o começo. Aumenta o playback.
Pedaço de pão, deixa assim, levanta. E nesse momento eu queria que você mentalizasse. Os escribas e fariseus meneando a cabeça e dizendo: se tu és o Cristo, desce daí. Desce daí. Mas ele suportou todas as afrontas. Sua carne foi cortada para receber Jesus. Sua carne foi espremida, esbofeteada. E o desejo era de um dia termos acesso a Ele. Eu não sei se você consegue mentalizar, irmãos. Eu não sei se você consegue mentalizar a importância de estar aqui. Papai, participaremos porque Tu és digno e Tu nos santificou e nos nomeou. Toda a igreja participe em nome de Jesus. Levanta para mim o cálice, presbítero do povo, por favor. Semelhantemente, disse Paulo no versículo 25, também depois de cear tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Levanta um pouquinho mais alto, presbítero. Está aí, papai, simbolicamente o teu sangue carmesim, que até a última gota de sangue foi vertida na cruz do Calvário e nos alcançou, nos remiu. O presbítero Dudu vai servir a igreja do final até o começo, e você vai glorificando. Aumenta para mim, em nome de Jesus. Isso. Pelo nome, aumenta mais um pouquinho, vai. Isso, mais plebeio. Isso.
Nós sabemos que sangue significa vida. E sabemos que quando alguém está morrendo, alguém que foi ferido e perdeu sangue, quando se chega no hospital, a primeira coisa que esta pessoa recebe é uma bolsa de sangue para continuar viva. Se tiver alguém morrendo aqui espiritualmente, receba a vida, receba o sangue do poder. Mas não pode ser qualquer sangue, não pode ser qualquer bolsa de sangue. Tem que ser um sangue que possa ser compatível com o seu. Pastor, e por que é que você sabe que esse sangue é compatível com o seu? Porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos deu vida. Este é o perfeito, apóstolo André. Esse sangue é compatível. E se você estava morrendo, você está recebendo vida hoje. Se você estava com planos de parar, porque achou que o teu ministério foi assassinado, hoje Deus está dizendo: o teu ministério está recebendo vida hoje, vida nova. Irmãos, o povo diz que sou perfeccionista, mas não estou nem aí. Pode bagunçar as cadeiras, né? Procura alguém e diga assim: eu quero estar em comunhão com você, troque comigo. Diga assim: eu tenho o mesmo sangue que você. Meu sangue é o pastor, que negócio é esse? Que o mesmo sangue meu é o teu? É. O sangue de Jesus é o nosso. O sangue de Jesus é o nosso. Eu compartilho com você. E eu profetizo que você vai estar dentro daqui a pouco tempo, em nome de Jesus. Isso. Troca, vai, aumenta lá, Iaguinho. Fica lá, aumenta lá, troca isso em nome de Jesus. Tem gente aqui, irmãos, que se não der ouvido, irmãos, a gente nos... Isso, troca. Deixa eu tocar aqui com a mamãe da pastora Nasce. Ô glória, ô glória, ô glória. É, minha calaca da sua, meu Deus, que levanta, levanta assim. Diga assim bem forte. Diga: o diabo vem. Diga: você pensa. Está aqui a nossa vitória. Toda a igreja participe. Iaguinho, solta o seu Rebeca. O próximo. Agradece, meu Deus, da tua maneira. Apaga para mim essas duas lamparinas aqui. Momento de agradecer, fique de joelho da forma que você quiser. Glória a Deus, aleluia. Depois que você agradecer, o culto termina. Isso, tá bom, volume. Obrigado, Deus. Oh, Deus. Oh, Rei da Glória. Oh, Rei da Glória. Oh, Rei da Glória. Oh, Rei da Glória. Rei da Glória. Rei da Glória.
do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. E quando a noiva